Pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais uma live, né? Quinta-feira aí tem sido aí um dia que a gente tem marcado as nossas lives. E eu quero dar uma boa noite a todos vocês. Hoje nós vamos estar aqui com o nosso pastor Gabriel Michelazzo, meu amigo, gente do bem. E a gente está muito feliz. Roberto, tudo bom, querido? Amanda, que bacana, que legal. Chama o Marquinho, Amanda. Joselita aí de Cajazeiras, Maristela. Vai entrando aí, pessoal. Daqui a pouco a gente já vai chamar já o nosso convidado. E hoje nós vamos falar, né, de conhecer a Jesus. Uma música aqui de fundo, você já pôde perceber. Quero conhecer o Senhor mais e mais. E a gente só conhece a Deus pela palavra, né? Ah, a nossa fono, Edre, que linda, Flávia, o pessoal tá entrando aí. Que maravilha, a gente vai ter aqui uma horinha, né, de live, é o que a gente espera. Em nome de Jesus já deu tudo certo com a internet e vai ser bênção, porque o pastor Gabriel tem sido bênção durante todos esses anos. Eu conheço já há muitos anos, é um amigo pessoal particular, embora estejamos aí longe, distantes, né? Mas estamos alegres de tê-lo hoje aqui conosco, né? E foi maravilhoso esses dias por aí, a gente se encontrou em umas lives e a gente falou, por que não, né? Vamos fazer uma live. Ele topou, eu topei. Socorro, Valmira, Deus abençoe, Marli. Vão entrando aí, pessoal. Tudo bem, Rosa? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar desse amor de Deus que nos invade, que nos constrange, né? Do perdão que o Senhor nos deu, do relacionamento que a gente precisa ter com o Senhor. E é maravilhoso. Quando a gente vai descobrindo essas coisas, a gente vai descobrindo a nossa razão de viver, por que estamos aqui. Melka, linda! Deus abençoe. Forte beijo aí, abraço, tudo de bom pra você. Socorro também tá por aí. E a gente vai falar, né? Tudo bom, linda? E a gente vai falar sobre esse amor de Deus, como diz a canção, né? Quero conhecer Jesus mais e mais, que nós possamos estar mais perto dele e conhecer do seu amor, do seu perdão, valores que de repente durante o tempo foi se passando e as pessoas foram perdendo, né? E a gente precisa hoje ter mais do que nunca empatia, amor ao próximo, né? Se colocar no lugar das pessoas. E era exatamente isso, Marquinho e Ari, era exatamente isso que Jesus fazia, se colocava no lugar das pessoas, né? Haja visto na passagem da mulher adúltera, em que ele não aceitou o pecado dela, mas não aceitou que ela fosse apedrejada, ele se colocou no lugar dela, ele deu mais uma chance. E esse é o amor de Deus, né? Cência, tudo bom, linda? Esse é o amor de Deus que faz a gente se colocar no lugar do outro. Eu tô vendo se ele entra aí, eu já avisei, daqui a pouco ele tá entrando aí, a gente vai chamá-lo. Que faz a gente se colocar no lugar do outro, né? E se perceber, né? Que todos nós somos iguais, na verdade, somos todos tão vulneráveis quanto o outro. E por que apontar, né? Por que julgar? Se de repente poderia ser eu. Então a gente precisa realmente ter esse amor de Deus em nosso coração e assim nós vamos entendendo uns aos outros. Tô na área, maravilha, lindo. E nosso pastor já está por aí e é disso que a gente quer falar hoje, né? Desse amor de Deus, dessa capacidade que Ele nos deu de nos colocar, né, no lugar do outro, de ter essa empatia, o porquê amar, né? O porquê amar. E é tão maravilhoso isso. E o amor que Deus nos deu foi um amor incondicional, né? Incondicional. Ele nos amou, a Bíblia diz, ainda quando éramos pecadores. E hoje nós estamos aqui louvando o seu nome. Isso é maravilhoso. E dentre outras coisas que a gente vai conversar com o pastor Gabriel aqui, e a gente vai descobrir mais sobre esse amor de Deus. Então eu já vou chamá-lo. Ele já está aqui na área. E é bênção de Deus. Boa. Deixa eu colocar meu som, meu fone, para ficar melhor. Deixa eu colocar aqui. Tá chamando aí, tá chamando. Mato Grosso do Sul, legal. Tem gente do Mato Grosso aí, maravilha. Oi, pastor, tá me ouvindo? Acho que ainda não, né? A gente não tá lhe vendo. Ele saiu. Vou tentar aqui de novo. Internet, né? Ao vivo é assim mesmo. Daqui a pouco melhora. Boa noite, pessoal que está entrando aí, está chegando. Oi, mais uma vez. Boa noite. Oi, boa noite. A gente não está te vendo, a gente está te ouvindo. Eu estou te ouvindo aqui. Não estão longe.
A gente está ouvindo você longe, tipo um eco, assim, eu pelo menos, né? E não estão me ouvindo, Pessoal, vocês não estão estão me ouvindo? vendo, É, aliás. deixa eu ver aqui. A gente está te ouvindo, mas não está te vendo. Vocês estão ouvindo o pastor Gabriel? Passam assim, deixa eu ver o pessoal aí que está entrando. Poxa, Pastor Dalto chegou na área aí. Deixa eu ver aqui. Será que é posição, lugar, tal? tá todo mundo me vendo agora, me ouvindo? Não, só te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo o pastor Gabriel? Gabriel, estão ouvindo? Sim, Ele mas só não está te vendo. ouvindo. Sim, mas não está vendo. Eu vou tentar sair e vou entrar mais uma vez. Deixa, Sai e entra de deixa novo. eu fazer isso, deixa eu sair e entrar de novo para ver se não é aqui. Tá certo. Já volto. Vou remover ele aqui. Internet, né, gente? Muita live. Mas a gente está aqui na fé e o papo vai rolar, vai acontecer, eu creio. É algo maravilhoso e vai nos ajudar muito, né? Esse amor de Deus que nós queremos falar hoje, conhecendo a Jesus, conhecendo cada vez mais esse Deus maravilhoso. Só o áudio. A gente vai chamá-la aqui de novo. Vai dar tudo certo. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Tá entrando um monte de gente aí bacana. Deixa eu ver aqui. Vou chamá-lo de novo. Acho que agora vai dar certo. E veio a solicitação aqui. Agora foi, não? A sua voz. Tá legal. Sua voz? A voz. Eita, Só a nós. voz. O Instagram tá me tesourando aqui. Não quer deixar entrar. Deixa eu ver aqui. Não, aqui não deve ser. Acho que deve ser aí, porque aqui tá tudo ok. Eu fiz algumas lives assim, sabe, Gabriel? E assim, o pessoal ficou falando, mas assim, eu falo, não, vai ter que dar. A Carol Zora tá por aí. Oi, Carol, Deus Que abençoe. maravilha. Ela ficou muito feliz. Ela falou, ai, o Gabriel. Eu falei, eu próprio. Vai ser benção. Puxa vida, o pessoal não tá me vendo. Deixa eu ver se a câmera, alguma coisa assim, inverter a câmera, não é? Né? É, Se vou. quiser sair, a gente tá no início ainda, a gente vai. Isso, Eu vou vou fazer de sair novo. aqui Vou com você, vou sair te outra chamar. vez e volto. Gabriel, às vezes a posição, sabe? Outro dia eu fiz com a Tati aqui, ela estava num canto da casa, aí foi para outro canto, não sei, de repente pode te ajudar aí. Aqui, aparentemente, está tudo ok. O áudio está bom, a gente quer vê-lo, né? A gente quer te ver aí, matar a saudade. Tente inverter a câmera, alguém falou aqui. Tente inverter a câmera. Não sei. Tem coisa que a gente está aprendendo, né? Nessa época de quarentena, a gente está aprendendo a mexer com rede social mais do que nunca. E aí a gente vai tentando aqui e ali. Vou chamá-la aqui de novo. Deixa eu ver aqui se encontro ele. Acho que agora ele deve ter saído. Gabriel, entra de novo, Gabriel. Acho que eu não estou conseguindo te achar aqui agora. Entra de novo, pastor. Todo mundo aprendendo. Verdade, Melca. E a gente vai, né, especulando aqui e ali, vai falando. Olha. Pastor, entra de novo. Eu não estou conseguindo visualizar o senhor aqui agora. Estou conseguindo vê-lo aqui. Ele não está buscando. Ele entrou agora. Vou adicioná-lo. Vai dar certo, vai dar certo. Tudo bem, travou. Vai dar certo. Vanessa, formiga. Pronto? Sua voz tá legal, tá bacana. Eita, Jesus. Será que eu tô tão feio Vamos assim que o tentando. Instagram não quer me mostrar? Não, imagina. Você é uma pessoa linda, você é uma pessoa Poxa linda. Tá tudo vida. bem? Tá tudo bem, Que graças a saudade. Deus. Ai, que saudade de falar contigo, estar contigo aqui. Quero te agradecer de você ter aceitado. A gente vai tentando, daqui a pouco eu entro e saio de novo,
A gente Tudo vai bem. tentando para ver se Vamos aparece aqui a por enquanto, imagem, vamos né? na voz. Vamos na voz, é verdade. E como é que está a família, Bianca, a princesa? Tudo bem, graças a Deus, né? Estamos aqui, acredito que o país todo naquele isolamento, né? Mas estamos É, bem, estamos firmes aqui com Jesus e é uma bênção, com certeza, também falar contigo. Eu agradeço aí ao convite, né? Nós tivemos juntos aí, foi que eu me lembrei, acho que era 2007, 2008, não era isso, mais ou menos? de muito tempo, desde o Exato. tempo do Guaraná com rolha. Exatamente, cara, vai fazer mais de 12, 13 anos, sei Muito lá. tempo, mais ou Mas, menos isso. mas estamos Olha, aí. Gabriel, Hum, tamo junto, né? Ô, Gabriel, você assim tem algumas pessoas fazem parte da nossa história, né? E à medida que as pessoas vão passando pela nossa vida, a gente vai tendo um capítulo com cada uma dessas pessoas. E você tem um capítulo na minha vida, Gabriel, porque eu lembro de você lá no Ipiranga, onde a gente ia lá e ficava, né, com aula de canto e tudo mais. nossa. Depois na sede, né? Depois na sede. E dois episódios importantes da minha vida você participou. Talvez você nem saiba, porque é algo que a gente guarda com a gente e a gente dá um significado. E um deles foi o meu casamento, que você foi me buscar. Ele foi me buscar, ele foi a primeira pessoa a me ver de noiva antes do meu marido. Ele foi me buscar lá e eu fico muito feliz de você ter aceitado ser meu padrinho naquela época e ter me dado aquela honra, aquela alegria. E depois também no meu chamado, quando o pastor Jaime me convidou para ser pastora da Igreja da Graça, né? Verdade. E fez aquele pedido. E aí eu fiquei por uma semana, ele falou comigo numa quinta-feira, e eu fiquei por uma semana sem falar nada com ninguém. Quando chegou na outra quinta, era a possibilidade de eu pregar, mas eu não sabia com quem chegar, para quem chegar. E aí você era um cara corajoso que estava ali, o pessoal meio amedrontado falar com o pastor, e eu precisava falar com o pastor para ver se era eu que ia pregar naquele momento. E eu falei, Gabriel, fala com o pastor se é eu ou não. E ele falou que era eu aqui nessa quinta-feira, e você, de uma maneira intrépida, chegou e falou, pastor, é a Regiane e tal. Todo mundo falava, falei quando falem com o pastor. E você foi lá e falou com o pastor, e o pastor, não, é ela assim e tal. E hoje eu estou aqui, glória a Deus. Então, passaram-se aí tantos anos, né? São 15 anos de pregação como pastora e 22 anos na Igreja da Graça. Então, você tem parte aí desses dois episódios da minha vida que eu nunca vou esquecer, Gabriel, dessa importância sua, viu? Eu fico muito feliz, assim, muito feliz mesmo, cara, em participar. Primeiro por ver que você está aí firme, fazendo a obra de Amém. Deus, né? A gente teve os Amém. nossos caminhos geograficamente, né, distantes, mas ver que você está firme, está pregando o evangelho, e Amém. continua cantando pra caramba, né? Muito, como Oh, já naquela época que eu ficava já boca oh, aberta isso é que muito você bom. cantava. Foi muito gostoso aí lembrar desse momento todo, né, do casamento, né, do início do teu As ministério, quintas-feiras, as as nossas quintas-feiras, quintas-feiras, né? verdade. E a gente ficava, era maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, na Mas, época, Gabriel, ah, pode falar, pode falar, pode inclusive, falar. na época tinha uma turminha reunida, né? A Bruna Martins, era a Tinha Vivian, Bruna o Martins, Vivian Leandro, Cedro, Jaqueline Queiroz, verdade. deixa eu ver o que O mais. Leandro Leandro Scarano, Scarano, Leandro Santos, e né? Você, deixa eu ver. Aí tinha o Bruno, que virou seu cunhado, Natália, sim, olha só, Bianquinha, que cara. ficava correndo atrás do show da fé, né? Até que você esbarrou com ela e casou. Foi. Olha, Eu que tempo era uma depois. turma muito abençoada. A gente ficava ali, era a gente na quinta-feira fechado e Verdade. Deus abençoava muito. A Era gente muito ansiava bacana, pela muitas quinta-feira, histórias. né? É, a quinta-feira o pastor já falou, toma em conta aí. A gente Verdade, dominava tudo, para a glória de Deus. Mas foi um tempo de muito aprendizado, né, Gabriel? Foi um tempo de verdade. muito aprendizado, em que a gente foi crescendo ali e foi conhecendo esse amor de Deus que eu proponho falar com você hoje, né? Com as pessoas que estão aqui. Tem várias pessoas aí bacanas. Nossa, faz tempo a Carol tá falando aqui. E aí eu queria falar com você sobre isso, que eu tenho visto também, tenho acompanhado o seu ministério que tem crescido muito, o trabalho
trabalho com jovens que você fez aí, o trabalho com o movimento jovem, né? Um trabalho maravilhoso. Você sabe que eu também fiz parte da juventude da sede durante 7 anos da minha vida. E jovem também tem um significado muito importante para mim, né? O Ministério Jovem, assim, foi a porta de entrada para o meu ministério. Então, eu valorizo muito os jovens. Eu vejo que Deus também te levou para esse lado. Aí depois você se tornou líder meu em Santana, né? Líder regional. Então a gente se encontrou de novo. Mas eu lembro que você sempre fazia estudos, Gabriel, da Bíblia. Você adorava estudos. Você gosta de estudos bíblicos ainda, Gabriel? Olha, eu ainda sou apaixonado por estudo, assim. Eu pego, quando um assunto, ele pega na minha veia, assim, eu gosto de mergulhar na Bíblia e querer saber mais sobre isso. E isso dá mensagem, isso dá propósito, isso dá tudo que tem que dar. Eu gosto muito disso. Verdade. Então, eu lembro, eu fazia bastante isso ainda na época da sede, e todas as igrejas que eu passei, todos os lugares onde eu passei, quando Deus falava comigo com uma palavra que realmente mexia muito forte comigo, algum tema, algum assunto específico, eu caía na Bíblia para poder estudar e aquilo gerava, né, semanas, às vezes, ou dias de estudo, e isso é muito gostoso porque acaba gerando algo não só para aprendizado próprio, mas gera um efeito muito, muito legal na vida das pessoas, né? Porque quando a gente vai falar sobre, como você disse, né, conhecer Jesus, sobre o amor de Jesus, vamos falar sobre o amor de Jesus. A gente dá uma palavra sobre o amor de Deus, o amor de Cristo. É algo que já desperta algo maravilhoso no coração das pessoas. Mas você conseguir trazer isso em forma de estudo, e semana ou dia a dia, ir falando sobre um ponto do amor de Deus. Porque se a gente pode falar tanto sobre o amor de pessoas, né? Imagina o quanto que não tem para falar sobre o amor de Deus. Então é um assunto riquíssimo, né? Entre todos os assuntos que a Bíblia aborda, são assuntos ricos. Então eu gosto porque eu me sinto assim, quando eu prego uma mensagem em determinado assunto, me sinto ainda no raso, no superficial, porque tem tanta coisa que a Bíblia nos mostra de riquezas sobre determinados assuntos que eu acabo tendo que estudar. Eu sou apaixonado por estudar mesmo. A Bíblia é um livro de descobertas, né? Como a Bíblia diz, é um tesouro que a gente vai mergulhando e vai aprendendo. Eu gosto também dessa temática de você pegar um fio e, né, fio da meada e ir embora, e aí você vai descobrindo. E aí, hoje, falando sobre conhecer a Jesus, até com relação à música, né, também, a gente entende muito, mas eu vejo assim em Gênesis, né? Quando que o amor de Deus se revela para nós, Gabriel? Em Gênesis, Deus cria todas as coisas, a gente já sabe aqui os capítulos e tal. Deus cria todas as coisas, mas quando Deus cria o homem, ele dá um espírito, né? E esse espírito é o espírito que nos conecta com Deus. Fala um pouquinho disso, Gabriel. Você acredita que aí, a partir disso é realmente uma forma representativa de Deus, do amor de Deus, porque ele queria se comunicar com a gente, ele queria ali ter, assim, diante de todas as criações que ele fez, e criaturas, mas o homem é a coroa da criação por conta dessa relação, desse relacionamento que Deus queria estabelecer. Com certeza, eu vejo muito quanto a Bíblia fala sobre a criação. Ela cita sobre o relacionamento de Deus com as coisas, como você muito bem disse. Então, Deus criou isso, Deus criou aquilo, e tudo pela palavra dele, né? Não foi só algo que Deus fez com as mãos, ou algo que simplesmente começou a acontecer, ou Deus, por um instalar de dedos. Deus, a cada coisa que ele fazia, cada obra dele, ele colocava ali o seu aval, ele dava o aval, porque depois a Bíblia diz que viu Deus que era bom. Então Deus dizia, faça ou haja tal coisa, as coisas existiam, e ele no final do dia dizia, isso era bom, poxa, ficou bom. E quando ele foi criar o homem, é interessante que ele não disse seja o homem, ou apareça o homem, ou aconteça, haja homem. É interessante que ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A forma de criação de Deus para as coisas e para nós foi totalmente diferente. Então Deus primeiro, ele une a pessoa dele, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, e ele diz, façamos a nossa imagem e semelhança. Então ele não fez, mesmo Deus sendo um em 3 pessoas, ele não fez sozinho, teoricamente, Deus Pai, Deus Criador, mas ele fez com Jesus, com o Espírito Santo, e ali naquele momento ele
ele molda o homem, ele usa as suas próprias mãos para poder levantar o homem, como você muito bem disse, sopra o fôlego de vida nas narinas. A partir daquele momento, o homem ele passa a ser uma alma vivente. Mas o que eu acho mais bonito é quando a Bíblia fala que Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, eu entendo que tem um pouco de Deus Pai, um pouco de Deus Filho e um pouco do Deus Espírito Santo dentro de nós. Porque foi feito os três. Uma vez eu ministrei isso aos jovens um bom tempo atrás, e eu falava, imagina só se Deus fala, pastora Regiane, faça, sei lá, um culto assim especial, você, o pastor Gabriel e o pastor fulano de tal. Então vocês três vão fazer esse culto. E aí você fala assim, beleza, então eu vou fazer a parte do louvor, né, que é onde você arrebenta, né? Aí, sei lá, o pastor Gabriel vai decorar a igreja, né? O outro vai fazer a questão da palavra, vai dar a mensagem. Então, é o seu dedo, né, onde você tem um talento, um dom especial, você vai colocar naquele culto, o outro pastor vai colocar o que ele tem de mais talento especial, eu vou colocar o que Deus coloca um pouco mais forte no meu coração. Então, tem um dedo de cada um naquela reunião, naquele propósito. Então, eu vejo isso na criação, sabe? Nós temos a criação de Deus, nós temos o amor do Pai dentro de nós temos o poder de Jesus Cristo, que é aquele que fala e as coisas acontecem, aquele que repreende o mar, é aquele que ressuscita mortos, e nós temos a unção, a moção do Espírito Santo, a sensibilidade do Espírito Santo em nós desde a criação. Então, isso demonstra muito, Regiane, o amor de Deus por nós. Ele não fez como fez as outras coisas. Haja luz, hajam isso, haja aquilo outro. Não, ele pegou, ele sentou, falou, vamos fazer isso agora igual a gente. Vamos fazer a nossa imagem, a nossa semelhança. Façamos isso, e aí ele vai com suas próprias mãos e ele nos molda. Então, daí é o que exatamente que você falou. É a coroa da criação de Deus. É a menina, nós somos as meninas dos olhos de Deus. E daí começa uma história de amor eterna com Deus, né? É maravilhoso porque, assim, você falou de três poderes, né? O poder de Deus, o amor de Deus, a unção do Espírito Santo. Então, quer dizer, não tem espaço para vazio, né, Gabriel? Não há espaço para vazio numa obra tão completa dessa, né? Com e hoje certeza. o que mais a gente vê é pessoas clamando, esperando o amor de outras pessoas. É claro que é importante nós amarmos uns aos outros, a Bíblia diz sobre isso, mas não é nesse sentido que eu falo, é no sentido assim das pessoas estarem mendigando o amor para as outras pessoas, quando na verdade a gente já tem tudo aqui dentro, né? O que Deus vai acrescentar vai ser de melhor, mas nós já temos aqui tudo aqui dentro. Então, às vezes a pessoa se sente tão vazia, se sente tão inadequada, se sente tão inútil, quando ela não entende essa obra completa que o Espírito Santo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram dentro dela, né? Quando ela começa a entender isso. É maravilhoso, né, pastor? É verdade. A gente vê, infelizmente, muitas pessoas, exatamente o que você disse, mendigando amor, né? E o pior é aquele tal chamado amor platônico, né? Que é aquele. Eu até costumo dizer, eu sei que é uma expressão já cunhada, já de muitos anos, até por filósofos e tudo mais, mas eu gosto de chamar essa expressão de paixão platônica, porque eu acho que você não tem como você amar, chegar ao ponto de conseguir amar. Não o amor ao próximo como a gente se ama, mas amar de fato uma pessoa se você não há reciprocidade nesse sentido, né? Então, eu quero que alguém seja a minha esposa, eu amo aquela mulher como eu quero para mim, mas ela não dá nem aí, não tá nem aí para mim. É muito mais uma paixão, está muito mais ligado a uma paixão do que amor de verdade. Eu acredito que o amor é entre duas pessoas de sexo oposto, né, para se tornar um casamento, tem que ser recíproco, né? Pelo menos até um certo ponto, ou desde a partir de um certo ponto, precisa ter aquele você ama e você acaba recebendo esse amor, diferente do amor ao próximo. A gente ama sem ser amado, porque isso é ser cristão. Mas a gente consegue reconhecer de fato esse amor de Deus quando desde o início do relacionamento não há muitas vezes uma reciprocidade, ou pelo menos um mesmo tom de amor um para com o outro. Até mesmo porque eu vejo que Deus, a Bíblia diz, João 3,16, que ele amou o seu filho, ele amou o mundo e entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele entrega o seu filho, né? Ele entrega Jesus Cristo por cada um de nós.
E Deus, eu vejo que ele já fez isso para ninguém falar assim, bom, eu vou devolver na mesma moeda. É impossível, ninguém tem um filho, por mais que dê o seu filho a Deus, como Ana fez, por exemplo, entregou Samuel para servir a Deus, mas o Samuel não era Jesus, o Samuel não era divino, não fazia parte da Trindade. Então Deus já deu algo que não tem como a gente devolver à altura, porque ele quer mostrar que o amor dele para conosco sempre vai ser maior. É isso uma coisa que eu consigo entender, até um tempo atrás eu consegui entender isso, você também entende hoje isso muito bem. É uma coisa que uma vez eu até conversei com a minha mãe, eu falo, hoje eu tendo a Clarinha, com 2 anos e pouco de vida, eu consigo entender que eu amo a Clarinha, né? Tá uma gostosura. Eu amo a Clarinha, como eu já consigo imaginar que talvez ela nunca consiga me amar o quanto que eu a amo, né? O quanto a gente se preocupa, e eu vi isso entre eu e os meus pais. Eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, eu tenho um amor incondicional por você, pelo pai, graças a Deus a gente sempre teve um excelente, um exímio relacionamento, mas o amor que ela demonstra para mim parece, não na prática, mas parece que é uma coisa assim muito mais louca, que é o que eu vejo, que eu sinto pela Clarinha, sabe? Então, é a mesma coisa o relacionamento de Deus para conosco. Nós amamos a Deus, nos servimos a Deus, nós doamos a nossa vida a Deus, mas a gente nunca vai conseguir fazer por Ele o que Ele fez por nós. Aí que prova que quando homens e mulheres se amam, né, buscam essa igual reciprocidade, né? Agora, com Deus, por mais que a gente pare a nossa vida só para servi-lo, Ele ainda vai fazer sempre mais por nós. Isso é lindo. Ele sempre vai fazer mais, e também, dentro do que você está dizendo, a pessoa, quando não se sente amada por Deus, quando ela não entende, né, a altura, a qualidade desse amor, esse amor de Deus incondicional, ela se torna uma pessoa vazia. Então, ela começa a procurar outras coisas para tirar isso, para substituir isso, né? E ela não vai encontrar, a não ser no amor de Deus, né? Que é um amor que vai amá-la, que vai estar com ela, independente do que ela fez, do que ela errou, né? E isso basta para a gente, como o apóstolo Paulo dizia, a tua graça me basta, né? A graça, ela representa muito o amor de Deus, esse incondicional. E então, quando uma pessoa realmente... Gente, o pastor Gabriel também, ele trabalha muito com a questão, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre casais, né, pastor? Sim. O senhor também ainda trabalha muito? Trabalho bastante. Trabalha muito sobre casais, relacionamento, homem e mulher. Então, é claro que ele também tem uma vasta, uma experiência sobre isso, e ele está colocando esses exemplos muito bem aí. Então, até mesmo está servindo para muita gente aqui em outras áreas também. Glória a Deus por isso. Amém. Então, a gente entende que esse amor de Deus aqui, ele é insubstituível, né? Não tem como alguém substituir. E às vezes eu vejo pessoas buscando em coisas, buscando no outro, nesse sentido, num relacionamento homem e mulher, buscando em fama, em status, em dinheiro, um preencher de um vazio que não vai, a não ser que ele encontre o amor de Deus, que vai amá-lo de uma forma incondicional. E é mais simples do que tentar buscar o amor das outras pessoas, né? Nesse sentido. Quando ela busca esse amor no sentido de preencher, não é isso, pastor? É exatamente isso que você está falando, porque, como você muito bem disse, não só em pessoas, mas em coisas, ou em status, ou situações, as pessoas tentam se preencher. Se realmente coisas, né, substituíssem o amor de Deus, a gente não veria muitos, infelizmente, muitos artistas renomados, conhecidos no mundo inteiro, com dinheiro que não tem nem banco para guardar, cometendo suicídio, né? A gente vê, eu até hoje me lembro muito bem do Robin Williams, um ator que eu cresci desde pequenininho, eu assistia ele, adorava. Talentosíssimo. Talentosíssimo, um cara que me fez rir demais, cara. Todos os filmes dele, ou fazia chorar, ou fazia rir, fez parte da minha infância, da minha adolescência, na juventude. Foi um susto, né? Foi um susto para a humanidade, para todo mundo, assim. Exatamente, porque ele morrer num acidente é uma coisa, ele morrer porque usou muita droga também seria uma coisa, mas, poxa, ele tirou a própria vida, alguém que fez a gente rir tanto, tirou a vida de tanta tristeza. Então, toda a fama que ele tinha, né, todo o dinheiro que ele tinha, isso então realmente não vale de nada. Aquele personagem, eu não me lembro o nome do ator em si, mas o personagem, o Chandler, dos Friends, né? Ele também tá isolado, morando num hotel, porque está numa depressão profunda. Esse cara é um dos caras mais ricos.
os atores mais bem pagos do mundo durante muitas décadas, por conta do próprio seriado, que é famoso até hoje. Como que alguém, então, tendo tudo o que teoricamente a gente acha que alguém seria feliz no mundo, ainda entra em quadros depressivos a ponto de pensarem no próprio suicídio? Então a gente já viu que não é dinheiro, não é fama, não é absolutamente nada que nem vai chegar perto, não diria nem substituir, porque não chega perto do amor de Deus. Aí as pessoas vão nas outras, então, né? Então a pessoa começa um relacionamento, ela não é preenchida da forma que ela gostaria, ela termina, começa outra, ela ainda não consegue preencher, e ela vai de relacionamento em relacionamento, namoro a namoro, às vezes E a frustração vai aumentando, né? só E a aumentando, frustração vai aumentando. O só aumentando vazio, a tristeza frustração. só O problema da frustração causa ferida, né, que a gente estava falando esses dias, e aí a pessoa ela entra num quadro de ferimento, de mágoa, de machucados no coração dela, que ela continua achando que ela vai se curar com uma outra, no caso da mulher, um príncipe encantado que vai aparecer e vai curar todas as feridas dela, ou um rapaz, um homem que pensa que vai chegar aquela mulher da vida dele, que vai curar todas as feridas, e está muito, mas muito perto de cada um de nós. Deus, ele faz todas essas coisas. Ele é maior que a fama, do que o dinheiro, do que homem e mulher, do que casamento. Ele é maior que tudo isso. E é tão perto, é tão tangível, tão próximo ao amor de Deus, que basta a pessoa conhecer e ela tem todas essas necessidades dela supridas. Ah, é maravilhoso. A gente pode avaliar, assim, eu leio, né, assim, o Evangelho de João, quando eu quero falar do amor de Deus, porque eu creio que é um livro que revela muito para a gente a respeito do amor de Deus, porque o amor de Deus mostra por quem nós somos, né? Por que fomos criados e, como você bem colocou aí, essa questão de tudo isso está dentro da gente, de Deus ter nos dado tudo isso. E João, ele fala, você já disse aí, João 3,16, aí ele diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, é uma forma até inexplicável. Eu ficava lendo a Bíblia antes e ficava tentando entender, né, no início, o que era esse tal maneira, tal maneira. Aí a gente vai para o português, a gente estuda, a gente corre aqui, corre ali, e a gente vai entendendo que, na verdade, não existia uma palavra para explicar esse amor. Então, ele coloca de tal maneira, porque não existe realmente, a nossa mentalidade, o nosso entendimento ainda é muito pequeno. É por isso que eu acredito, pastor Gabriel, que muitas pessoas acham tão difícil ser amadas por Deus, porque do lado de cá, a gente aqui, complica a coisa, né? O evangelho é mais simples, a palavra de Deus é mais simples do que a gente imagina, né, pastor? Com certeza, é isso mesmo. E interessante que você falou até desde o início da live, que você gosta, se identifica muito com o Evangelho de João, quando você quer falar sobre o amor de Deus, porque se a gente fizer um estudo sobre os 4 evangelhos, a gente vai ver que, de fato, o João ele não se preocupa com dados históricos, o João não se preocupa em provar, ele não se preocupa de uma maneira um pouco mais científica em provar os milagres, ou como aconteceu, ou não, eu estava, mas tinha também o fulano. Ele simplesmente fala só do relacionamento que ele teve com Deus e as coisas que ele viu através de Cristo Jesus. É por isso que o Evangelho de João ele é mais apaixonante, ele é mais acalorado, ele é mais emocionante, porque é o discípulo amado, né, falando sobre esse relacionamento de amor com Jesus. A gente vê um Mateus um pouco mais técnico, a gente vê um Lucas um pouco mais científico, entre aspas, querendo provar muito, falar muito sobre, olha, isso realmente consegue. Ele era médico, né? Pessoas estavam lá. Médico, então. Exatamente. Então a gente vê as características dos 4 evangelistas e a gente percebe no João uma proximidade pessoal com Jesus. Ele não está preocupado em trazer alguns tipos de dados que de fato provem. Ele quer falar, ó, você acredita? Se você quiser. Eu estou te falando que é real, que eu vivi. Jesus Cristo é tudo isso e ele é a melhor pessoa que alguém poderia ter conhecido aqui na Terra, ele é o próprio Deus e, ó, tá aqui, tá registrado, você quer acreditar, acredita, não quer, então paciência, mas isso é a minha verdade. Então é muito gostoso a gente ver essa forma, né, de você conseguir tanto sentido passar, né? Exatamente, conseguir passar isso, que é o nosso caso hoje, é a gente conseguir ter vivido o amor de Deus e conseguir passar isso não com provas, porque a gente sabe que tem pessoas incrédulas que às vezes falam, Deus existe, então me prova. Eu não consigo provar algo que é um relacionamento pessoal meu. Eu não consigo provar para as pessoas que eu sou feliz no meu casamento só porque eu posto um monte de foto bonitinha do meu casamento. Isso não é prova. Agora, dentro da minha casa, eu sei o amor e o respeito que existe entre minha esposa e eu, entre nós 3, a minha filha.
Então, a gente sabe, mas eu não consigo provar. A menos que eu coloco uma câmera que tem, mas eu também posso ser falso enquanto ela estiver ligada. Então, aí eu chegar e falar, ó, é real, é verdade, eu sou feliz, você me conhece, você vai ver que eu sou uma pessoa realizada, uma pessoa que não está bem nessa área, não vai estar feliz, não vai estar realizado. Então, eu sou, mas eu ainda assim não acredito, então não tem o que fazer, né? Experimente, né? Também se case com uma pessoa que você ama e você vai ver que é verdade, que dá para ser feliz. E você me falando isso me lembrou muito de Romanos capítulo 5, quando Paulo Sim, fala aos Romanos, no versículo 8, ele fala, não, ele fala no versículo 6 ainda melhor, ele diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma boa pessoa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor próprio para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Isso é muito legal, porque a verdade. prova Isso é do muito amor de bacana. Deus para Paulo era, ele não morreu por você quando você estava lá na cruz ali chorando e dizendo, puxa, eu sou teu servo. Ele não morreu por aquelas pessoas daquele domingo de Ramos que estavam ali dizendo, glória a Deus, Hosana ao filho de Davi. Ele morreu por aquelas que gritaram, crucificam também. Então, ele morreu pelos servos de Deus, Sim, pelos sacerdotes, pelos levitas, com certeza. Mas ele morreu pelas prostitutas, ele morreu pelos assassinos, ele morreu pelos estupradores, ele morreu pelos pedófilos, ele morreu por todos, como você bem lembrou também, João 3,16 fala, Deus amou o mundo de mas tal maneira, uma é, maneira que eu não entendo. Porque se eu vejo um cara estuprando uma criança na televisão e ele está solta, fazendo isso com outras pessoas, o meu pré-julgamento humano vai olhar e falar: esse cara tem que ser preso, tem que morrer preso, e ainda mais se não tiver um estado de dinheiro mais agressivo ali, de falar que esse cara tinha que morrer porque não tem pena de morte no Brasil. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira. É incompreensível para nós, porque se esse estuprador, se esse pedófilo, ele se arrepende de se verdade, de todo o arrepender, coração, ele chora, é e ele se verdade. arrepende, pede perdão para Deus, entrega a vida para Jesus, ele vai morar no mesmo céu que eu. É isso que é difícil dos cristãos entenderem, porque o nosso amor ele é muito limitado. O amor de Deus ele extrapola todas as barreiras humanas e ele mostra que não é do jeito que você acha que é do jeito que eu amo. Então, se eu amo a você do jeito que você é, eu vou Sabe, amar o pior sujeito do mundo. verdade, Gabriel. E sabe, Gabriel, quando a gente entende isso, quando a gente se coloca no lugar do outro. É por isso Verdade. que os dois mandamentos, Deus diz assim, Jesus, né, disse assim, amar Deus sobre todas as coisas, todo entendimento, toda a tua alma, e amar o próximo como a ti mesmo. Exato. Porque se você começa a se colocar no lugar do outro e vê que você é tão vulnerável e tão frágil quanto qualquer outra pessoa, você não vai apontar tão fácil, né? Jesus fala, tira a trave do teu olho antes de tirar a trave do teu irmão. Porque, Verdade. na verdade, Deus está colocando ali, Jesus, no caso, né, que nos ensinou a palavra, que é a própria palavra, ele nos ensina isso, não seja ninguém juiz entre vocês. E até quando os discípulos se desentendem ali, Jesus fala, não quero que seja assim entre vocês. O maior aqui é aquele que serve. Verdade. Então, é exatamente isso que ele fez, né? Então, hoje, a religião nos afastou do amor de Deus, e quando eu falo religião aqui, é realmente o dogma, né? A coisa engessada, porque a religião, ela coloca de uma forma em que nós precisamos merecer alguma coisa, né? A gente precisa merecer, então a gente precisa fazer por merecer. Mas nesse versículo de Romanos faz cair por terra essa tese, porque, na verdade, Deus nos amou quando nós éramos pecadores. Quer dizer, na verdade, se fosse por merecimento, não merecia nada. Mas ele nos amou primeiro, né? Ele olhou para mim, mesmo vendo todos os meus defeitos e talvez até coisas que eu pudesse fazer lá na frente, ainda assim ele morreu por nós, né? Ele se entregou. Isso é maravilhoso, né, Gabriel, né, pastor? Com Isso é certeza. maravilhoso, né? E Esse você entendimento. falou uma coisa que é verdade, né? De nós olharmos para o próximo, nos colocarmos no lugar dele, e assim a gente vai conseguindo compreender como é que Deus nos ama. E eu lembrei de um fato que eu estava assistindo, isso não li, não ouvi falar, eu estava assistindo a televisão há uns anos atrás, e um repórter, um jornalista, até muito famoso, ele já faleceu, partiu há pouco tempo, e ele estava fazendo uma entrevista com o tal do maníaco do parque, lembra desse maluco, doidão? Sim, Então, sim, e lembro, lembro. quando ele foi preso, ele estava entrevistando esse homem, e eu lembro, eu estava assistindo a televisão, e ele estava assim, o rapaz estava preso, o cidadão estava preso, e aí teve aquele link, né, aquele transmissão ao vivo, tal, lá da cadeia, tal, onde estava ainda na delegacia, né, que foi pego em flagrante,
E aí o repórter com o microfone na boca do cidadão e esse jornalista no estúdio acabando com ele. Mas detonando, que você não presta, que você é a pior raça humana, não sei o quê, você é isso aquilo, outro, tudo mais. E aí esse jornalista, e ele falando, e o maníaco do parque em silêncio, de cabeça baixa, só ouvindo. E ele, você é isso, e não sei o quê, você tem sorte de eu não estar aí, porque se eu tivesse, eu ia acabar com a tua raça, e blá, 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 e blá, blá, blá. E fui falando, ele falou assim, ó, só tem uma coisa, a última coisa que eu quero te dizer. Se fosse a minha filha, se uma dessas mulheres que você fez, o que você fez, fosse a minha filha, olha, eu ia acabar com o meu cargo, minha profissão, eu ia acabar com a tua raça, eu ia matar você. Você teve sorte, rapaz, de você não ter feito nada com a minha filha. O Maníaco do Parque tinha ficado em silêncio até aquele momento. Na hora que o jornalista fala isso, se você tivesse feito algo contra a minha filha, o Maníaco do Parque levanta, olha para a câmera e fala assim, e se eu fosse o teu filho? Aquele cara, ele começou a gaguejar, ele perdeu o rumo do negócio, aí mandou voltar para ele, é o corta para mim, né? Todo mundo lembra dele, e começou a gaguejar, mandou para o intervalo. Eu sei que ele, depois eu vi que ele passou um tempo fora da televisão, e quando ele voltou, eu vi na internet um depoimento dele, que ele tinha se afastado da televisão para rever os conceitos dele por causa dessa declaração do Maníaco do Parque, porque ele nunca tinha pensado nisso. E ele falou assim, eu passei um bom tempo da minha vida refletindo, se ele fosse o meu filho, eu não ia matar ele, eu não ia acabar com a raça dele, eu ia tentar dar um jeito de recuperar ele. Então, quando a gente vê, quando a gente sente, quando é com a gente muda o conceito de amor, né? A gente tem um conceito de amor muito superficial e muito egoísta e egocêntrico, a gente quer ser amado. A gente casa, se você perguntar para qualquer pessoa, por que você quer casar? A pessoa vai responder o quê? Porque eu quero ser feliz. Quero ser feliz. Não é? Porque eu preciso ser feliz, eu preciso ter alguém me realizando, eu preciso ter alguém me suprindo. Eu preciso. Se eu não tiver alguém, meu Deus, Exatamente, né? porque eu Um preciso me desespero. saciar, eu preciso me realizar, eu preciso, sabe, que as pessoas vejam, no caso da mulher, entrando de noivo, ou o cara, preciso, sabe, ter ali alguém para cuidar de mim, né, quando eu chegar em casa cansado do trabalho, é sempre o egocentrismo, ele não combina com o cristianismo, e a gente fica nessa situação onde Deus está querendo entrar no meio e falar assim, olha, ou você é uma coisa ou você é outra. Ou você é cristão, ou você é egocêntrico, ou você é egoísta. Não dá para a gente dividir o palco com Deus. Deus, ele nos mostra um amor incondicional. A graça de Deus é incondicional. Fato que uma coisa que eu costumo dizer, às vezes as pessoas, elas quando pecam, quando erram, elas correm para Deus, elas choram ao pé da cruz, elas pedem perdão, pedem misericórdia e alcançam. Mas quando o próximo erra, a gente sempre espera, essa pessoa tem que pagar, mas como que ela não vai pagar pelo que ela fez? Mas como que ela não aconteceu nada? Quer dizer que então ela está perdoada, então está tudo certo. Parece que a graça é só para a gente, a graça foi derramada só sobre a nossa cabeça e para os outros Mas parece a que eles gente estão... precisa, né? Exatamente, eles Para estão os vivendo outros, debaixo da lei, então a terra ela é dividida, o mundo é dividido entre pessoas que ainda vivem na lei e outros na graça. A graça é para todos, para aquele que a gente ama demais e para aquele que a gente Bíblia considera diz. até o nosso inimigo, a graça também alcança. É por isso que Jesus pede para a gente orar por aqueles que nos maldizem, por aquele que nos perseguem, por aqueles que, né? Jesus, ele pede isso para que a gente possa exercer essa graça. Verdade. Na verdade, quando a gente ora pelo outro, Gabriel, eu vejo que a gente está orando mais pela gente do que até pelo outro. Porque quando você ora por aquele que te persegue, você está também se quebrantando, você está fazendo a revisão desses valores aí. Porque não é fácil, né? Você disse que o jornalista lá, né, teve que rever os seus valores. E eu vejo que quando a gente ora por alguém que nos persegue, não é fácil, ninguém está dizendo aqui que é fácil, é difícil, mas é um exercício que precisa ser feito. Se a gente não faz esse exercício, a gente nunca vai estar treinado o suficiente, então a gente nunca vai entender. É claro, a gente sabe que o amor de Deus, sabe, é algo tal maneira, como a gente já colocou aqui, mas a gente nunca vai se aproximar o máximo que a gente pode. De repente eu estou a 1 quilômetro, né, do amor de Deus, colocando assim números, mas de repente eu posso estar mais perto disso, eu posso conhecer mais essa graça, né? E o tema da live é exatamente isso, é conhecendo a Jesus, né? E a Bíblia diz que é conhecer e prosseguir, né? E como prosseguir quando o problema está com você, né? Como prosseguir quando de repente é você? Então a gente precisa entender isso.
Você falou de João, a gente falou de João aqui, e em João 8 é quando Jesus perdoa a mulher adúltera, né? Verdade. Que era algo assim, não tinha como isso acontecer. A lei era certa, né? Aquela mulher tinha que morrer. Mas eu acho assim, de uma maneira maravilhosa, como Deus encontra a solução para todas as coisas, né? E quando a gente ama, Deus sempre dá a solução, não é, Gabriel? Com Deus sempre certeza. encontra, né? Essa Não é importa. essa é uma das passagens mais fantásticas assim de Jesus, porque a Fala gente um pouco dessa passagem, Gabriel, porque assim, aqui existe a lei, que era algo feito por Deus, mas ali estava Jesus, que era o próprio Deus, 100% homem, 100% Deus. Explica para nós um pouco sobre isso, porque ele não anulou uma coisa, mas ele também tinha que se manifestar naquilo que ele tinha como missão. Fala para a gente aí, Gabriel. e na verdade eram três questões ali, né? Era a pessoa de Sim, Jesus numa situação, entre duas situações, porque quando eles jogam aquela mulher no meio ali onde Jesus estava pregando, na cabeça deles eles tinham acabado de pegar Jesus. Por quê? Porque se Jesus falasse apedrejem essa mulher, ele estaria respeitando, digamos, a lei que ele estava pregando. Então, ó, tá certo, é para apedrejar, a lei de Moisés diz que a mulher ou qualquer pessoa que é pega em flagrante no adultério, ela deve ser apedrejada até a morte. Então, está na lei de Moisés, apedrejem essa mulher. Ele ia ter um problemaço com César, porque eles iam chegar até César e falar, ó, tem um homem aí dando pena de morte por espontânea vontade. Ele está dizendo que é para matar as pessoas, ele está inventando lei na rua. Então ele teria um problemão, ele seria preso, ele seria morto por conta de achar que, né, poderia ter algum tipo de autoridade ali. E se ele falasse, não, não apedrejem essa mulher, ele estaria indo contra tudo aquilo que ele pregou. Então toda aquela moral que ele tinha levantado diante daquelas pessoas ia cair por terra, porque, ou seja, está falando sobre as leis, está falando sobre Deus, sobre viver o amor de Deus, viver as coisas de Deus, está pregando Deus. E na lei de Deus diz que os adúlteros deverão ser apedrejados. Agora você fala para não apedrejar? Então é a tua palavra, não é mais a de Deus? E se ele mandasse seguir a lei, ele teria um problema com a lei, né, federal, digamos assim, né? Então, dos dois jeitos, aqueles homens jogaram aquela mulher no meio de Jesus justamente para incriminá-lo, para falar, bom, agora ele não tem escapatória. E é interessante que Jesus tem um controle emocional absurdo, porque naquele momento, né, que qualquer um suaria naquela hora e olharia. A tal da inteligência emocional que todo mundo fala hoje, né? Jesus já tinha, né, Exatamente, Gabriel? porque assim, ele para naquele momento, ele agacha, ele começa a escrever na areia. Cara, ninguém faria isso no meio de uma situação como aquela, né? Você é pego em flagrante numa situação e você tem que tomar uma decisão onde as duas únicas, teoricamente, saídas vão levar para você se prejudicar, vão te prejudicar. Se você tinha que pensar na hora, talvez nós pensaríamos, eu vou ver o que menos vai me prejudicar, né? De repente eu vou perder um pouco de moral nesse lugar aqui, mas pelo menos eu não vou ser preso e morto, né? Obviamente isso seria pior, eu vou escolher o menos pior. Então Jesus ele abaixa, Jesus começa a escrever na terra. Naquele momento eu imagino ele falando com Deus, Deus dando a direção para ele, e as pessoas pressionando ele. Jesus não estava nem aí para a pressão que deram para ele. Jesus se levanta e Jesus responde naturalmente, tranquilamente, bom, se a lei diz para apedrejar, então apedrejem, mas comece apedrejando quem não tem pecado. Porque se for a lei do apedrejamento, então ou todo mundo sai daqui apedrejado, ou ninguém sai. Sim. E ele agacha de novo e volta a escrever. Mostra uma segurança em Deus, uma segurança no Senhor, nas decisões que ele estava tomando ali, que quando ele levanta os olhos, ele vê diante dele somente a mulher. E ele pergunta para ela, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela fala, não. Ele fala, então eu também Eu não dei te tão pouco. condeno. Vai e não peques mais, como você falou, né? Ele não foi condizente com o erro, com o pecado dela, porque ele disse, vai e não peques mais. Ele não estava dizendo que o pecado dela não era nada, mas ele estava querendo dar realmente uma lição de amor. Todo mundo tem uma segunda chance, todo mundo tem direito de sair de uma situação na qual entrou e viveu na situação que viveu. Todo mundo é passível de erro, mas está todo mundo na seta, na mira da misericórdia e da graça de Deus. E esse controle emocional, essa maneira que Jesus consegue parar e consegue refletir, é a hora que a gente tem que ter também isso dentro de nós.
a gente conseguir refletir sobre o amor de Deus, que é o que você falou há pouco, conhecer e prosseguir em conhecer. Né? Se uma pessoa ela quer se casar com alguém, não basta ela saber nome, idade, o que estudou, os pais, endereço e só. Ela vai ter que conhecer os gostos, né, as manias, né, os vícios, não vícios no sentido tão pejorativo, tão ruim, mas aquele, né, viciozinho que a pessoa tem de fazer uma coisa ou outra, ela vai conhecer o temperamento, como que ela lida com o emocional, qual foi o passado dela, o que ela já fez, o que ela não fez, o que ela tem vontade de fazer. Então, tudo isso é você conhecer uma pessoa, de repente se apaixona por essa pessoa e você prossegue em conhecê-la. E quanto mais você conhece, ou mais você não se apaixona, ou mais você se afasta. No caso de Deus, quando a gente conhece Deus, a gente se apaixona de cara. E quanto mais a gente o conhece, mais perdido no amor de Deus a gente fica, porque é tão fundo, tão profundo, mas tão profundo, que a gente vê assim, a gente vê os estudos aí fora, as pesquisas aí fora, né, falando sobre o ser humano não chegou ainda ao fundo, literalmente fundo do mar, né, o fundo da terra por água, né, nos oceanos mais profundos ainda não conseguiram chegar a botar o pé no chão do mais profundo. E Deus tem um amor mais fundo que isso. Então, assim, é brilhante a gente começar a entender que eu só vou conseguir compreender todo esse amor de Deus quando eu conhecer mais, e mais, e mais, e mais, e a gente vai morrer e a gente não vai ter conhecido tudo. Eu acredito que a gente vai entender o que é todo o amor de Deus. Boa noite! Olha quem está aqui, pastor Gabriel, o pastor Ayrton. Pastor Ayrton da Papéis está aqui com a gente. Que honra, pastor! Um abraço. Essa semana foi uma live com o pastor Josias que eu morri de rir. A história depois, a história da máscara, que ele estava com a máscara e foram colocar um café e ele, sem perceber, tomou o café e se molhou todo. Olha, foi demais. Foi maravilhoso. Abração, Josias com ele essa semana de foi maravilhoso. Pastor, ele está dando risada. Foi maravilhoso. Mas, pastor Gabriel, é verdade, né? O amor de Deus é algo que transpõe a nossa imaginação, o nosso entendimento. E a gente estava falando sobre João 8 aqui, o que é importante dizer que o foco dele era na mulher. Exato. Mas era um foco para dar uma solução. O amor de Deus, ele sempre traz uma solução, porque quando Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único filho, Deus estava dando a nós também uma solução. Então, só quem ama pode ver soluções na vida do outro, né? Quem não ama, aponta, julga, prejudica, diz que não passou a vez, diz que não serve mais, está ultrapassado, o tempo de validade acabou. Porque quando Deus, no início, a gente falou de Gênesis, né? No início da criação, e Deus nos faz a sua imagem e semelhança, façamos o homem, como você bem colocou aqui, colocou as qualidades dentro de nós, né? O espírito dele. E ali esse homem quebra o relacionamento. O pecado nos afasta de Deus, né? Ele quebra o relacionamento. Deus não deixou de amar. E porque Deus não deixou de amar, Deus traz uma solução. Quer dizer, o propósito de Deus é amar o homem mesmo, né, pastor Gabriel? Ele trouxe a solução uma vez que ele envia Jesus depois. Passados-se anos, mas aquilo ficou no coração de Deus, na mente de Deus, né? Não. O meu propósito é manter um relacionamento com esse povo, ver realmente uma solução. E aí ele manda o seu próprio filho, né, a custo de amor, porque quem vai entregar o seu filho? Mas foi a solução. Então, quem ama traz soluções, né, pastor? Com certeza, exatamente. A gente olha isso desde o início mesmo da criação, porque quando Adão e Eva eles pecam, a gente pode achar que Deus talvez tenha sido rigoroso demais em expulsá-los do paraíso, mas Sim, se a gente conseguir falar isso. se a gente conseguir fazer uma correlação do livro de Gênesis, lá do começo, do pecado original, para Apocalipse, onde tudo vai estar completamente resolvido, a gente consegue entender que até expulsar o homem do paraíso foi um ato de amor de Deus. Porque esse planejar, como você muito bem disse, a solução que ele deu para o homem externo, né, do lado de fora do paraíso, foi muito melhor do que se estivesse lá dentro. Porque a Bíblia fala que no paraíso tinham duas árvores. A árvore do bem e do mal, que ele disse que não podia de jeito nenhum comer do fruto, que foi aonde Adão e Eva comeram, e a árvore da vida.
Fato que quando Adão e Eva cometem o pecado, Deus dá ordem aos anjos, está lá em Gênesis, para os anjos ficarem ao redor da árvore da vida com espadas de fogo, para que o homem não Sim. viesse a comer da árvore da vida. Então ele proíbe. E essa árvore da vida, ela reaparece em Apocalipse. E a Bíblia diz que aquele que vencer, darei de comer do fruto da árvore da vida. Então é uma coisa meio louca, mas imagina o homem, ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, então o pecado original entra na vida e no coração do homem, e depois disso, Deus ele proíbe o homem de comer da árvore da vida eterna, porque teoricamente, para todo mundo entender, o homem eternizaria o pecado. Porque agora não era mais aquele homem puro, santo, aquele homem somente Sim, tô feito por entendendo. Deus. Era um homem contaminado. E esse homem contaminado, comendo de um fruto que traz eternidade, ia eternizar o pecado. Então Deus afasta o homem daquilo que poderia levar a eternidade de males para o homem, faz o homem passar todo esse período, desde lá de trás até o dia que Jesus voltar, se purificando, e ele traz Jesus para facilitar essa purificação, vai deixar do lado de fora as pessoas que podem trazer algum tipo de contaminação, porque a realidade é que quando a Bíblia fala que no céu não vai haver choro nem ranger de dente, é porque todo mundo que causa disso vai estar do lado de fora. Né? Os mentirosos, os assassinos, os estupradores, vai estar todo mundo do lado de Sim. fora. Essa galera que causa choro e ranger de dente vai estar do lado de fora. Então ele preserva o homem, ele envia Jesus, ele derrama a graça, porque o homem, em toda a história do Antigo Testamento, tem uma dificuldade muito grande em manter o seu relacionamento com Deus. Então Deus envia Jesus e fala, ó, é a solução, como você muito bem falou, pastora, eu estou enviando uma solução, uma facilidade para vocês. Agora é só vocês crerem e mantiverem uma vida com Deus, sabe? É muito mais fácil, é muito mais simples do que o peso, o cargo da lei. Então agora vocês vão pela graça e é mais fácil. Aí nós, estando purificados, estamos limpos, aí vem Jesus, nos arrebata, e a primeira coisa que eu vou dar de cara no paraíso é com uma árvore da vida. Deus vai botar esse fruto na minha mão, eu vou comer, vou ser eterno, e acabou. Acabou tudo mal, choro, ranger de dentes. Então, desde lá de trás até a expulsão do paraíso é um cuidado do amor de Deus, é uma solução. A solução começou ali, como você muito É, bem disse. o pai corrige quem ama, né? O Exato, pai e ele corrige quem começou a ama. pensar, se trouxe o mal para os meus filhos, no caso Adão e Eva, comerem da árvore da vida vai causar um mal muito, na verdade vai causar um mal eterno para eles. Então preciso, como você disse, né, dar Exato. essa corrigida, deixá-los um pouco afastados, lutando, suando, trabalhando, para recuperar de novo essa espiritualidade, essa santidade, para voltar a viver comigo no paraíso, sabe? Então, todo esse cuidado de Deus, o envio de Jesus, a morte de Jesus, a Foi ressurreição para de Jesus, preservar, né? exatamente, é Para para preservar a preservar eternidade. e para manter a gente na presença dele, dando facilidades e soluções, como você muito bem disse, para a gente passar essa eternidade e vamos passar, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É muito, muito bacana isso, porque assim, a gente vê o amor de Deus em tudo. E às vezes a pessoa pensa assim, Deus não é comigo, está dando tudo errado na minha vida. De repente, né, pode estar acontecendo essa situação. Porque hoje eu até fiz um culto online, uma live à tarde, eu disse, olha, se tudo que você fizer, se tudo de errado for lhe propor, se você fizer e der certo, quer dizer, o É, que vai adiantar? Para que você vai buscar Deus? Se tudo que eu estou fazendo de errado, né? exato, Fora da palavra, fora do entendimento, fora do amor de Deus, está dando certo, então em algum momento vai dar errado. Com é, certeza, vai dar errado. E precisa dar errado. é, Né? Se não desse errado naquele momento, eu entendi bem o que você colocou, acredito que os irmãos aí também, porque ia eternizar, né? Quer dizer, o homem ia passar por aquilo ali achando que o pecado era uma coisa normal e que exato, o relacionamento com Deus pouco importava. E Deus estava falando, não, existe sim um relacionamento que eu quero manter com vocês, existe um amor, um elo que eu quero manter com vocês, e vocês precisam dar valor a isso. E hoje o pecado tem se manifestado de várias formas, né? O pecado, ele na verdade, é errar o alvo. Então, a gente tem que sair desse quadrado de pensar que pecado é fumar, roubar, matar, embora é só pecado isso. também, mas a gente tem que entender que pecado é errar o alvo, né? Quando eu não tenho um coração voltado para as coisas de Deus, quando eu não me importo com aquilo que Deus pensa ao meu respeito, quando eu não penso nessa
grandiosidade, no amor que Deus me deu, e dou valor a isso, então também estou pecando, né? Eu estou me afastando dele. E aí eu preciso realmente voltar para o foco. E aí Deus volta para o foco original e traz Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí a gente vem falando de João também. Eu fiz uma live aqui com a Danila Guedes, a esposa do pastor Marlon Guedes, é uma bênção. O pastor Marlon está com umas lives muito bacanas aí. Que legal. E a gente falou sobre autoestima no MQV Paraíba. Eu cuido do MQV Paraíba aqui na Paraíba, né? Que legal. Eu lidero aqui, é uma bênção. As mulheres desse estado aqui, muitas estão aí assistindo com a gente, quero mandar um beijão para elas. E uma coisa muito interessante que a gente estava falando sobre autoestima, era um outro tema, a gente já está acabando a live, mas eu vou voltar, viu? Para a gente encerrar aqui e fechar. Uhum. Concluir, falta 23 segundos. E aí ela fala sobre esse amor, esse amor que nos dá identidade, que faz a gente buscar realmente quem nós somos em Deus. E por conta disso, vai acabar a live, então na volta eu estou falando para vocês, a gente fecha aqui, o pastor Gabriel olha para a gente, e foi a gente volta.